Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos guerreiros cósmicos. Quero dar boas-vindas a você do Brasil e de todo o mundo. Sejam bem-vindos. Quero agradecer as pessoas que nos ajudam, quero agradecer a todas as pessoas que sempre nos acompanham, independente do dia, da hora, do lugar, sempre estão utilizando aí os nossos vídeos para estar buscando aquelas respostas ou aquela energia que tanto vocês buscam e almejam ter, né? E nós sentimos muito lisonjeados por poder estar aqui com vocês. Eu quero dar um aviso para vocês. Nesse mês de novembro, eu já falei isso no outro vídeo, eu devo ficar uns 10 dias sem produzir nada no canal, nos dois canais. Então, as pessoas estão vendo que eu estou gravando aí muito curto o prazo de um vídeo e de outro, mas em novembro as pessoas poderão, de uma certa forma, ter um tempo aí para estar buscando pôr em dia os vídeos. Então, devo ficar 10 dias em novembro sem produzir nada e também em dezembro eu vou encerrar as atividades dos canais, né? Neste ano, calma, não é para sempre. Neste ano, temos muita coisa para 2021. Então eu devo voltar lá para o dia 10 de janeiro a voltar a gravar vídeos. Então do dia 20 de dezembro a 10 de janeiro eu devo ficar aí sem produzir nada também. Então dá para as pessoas aí que estão atrasadas chegar firme e botar todos os vídeos em dia. Então não fiquem preocupados. Hoje eu fiz um vídeo mais cedo, né, sobre a outra Terra, a outra. Ó, a palavra outra é diferente de nova. Nova é algo que é novo, surgiu recentemente. E a outra se diz que existe uma idêntica. É diferente, presta atenção. Nova Terra é diferente de outra Terra. Por que a palavra Terra? Porque é este nome que vocês se familiarizam com este termo deste planeta, que é o planeta, pseudoplaneta que vocês acreditam habitar, que é a dimensão holográfica, tá bom? Então, para a gente já começar assim, destampando as dúvidas da mente de vocês. E outra coisa, eu coloquei no meu Facebook, você meu amigo do YouTube, se você no Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica, quiser lá acompanhar o meu Facebook, tem o botão seguir, você clica e pode estar acompanhando as minhas postagens. Eu sempre estou interagindo no meu Facebook, tá bom? E vai ser um imenso prazer ter você lá seguindo as postagens. Mas eu coloquei para as pessoas, os amigos do Facebook, uma publicação tipo assim, querem fazer algumas perguntas sobre a outra, não é nova não é nova, é outra, sobre a outra, peraí que já recebi um negócio aqui no meu celular, querem fazer algumas perguntas sobre a outra Terra, e se forem somar ao vídeo passado, que é o vídeo da outra Terra, se somar, eu respondo. Se fazer aqui neste post nos comentários. Recebi em questão de 2 horas 67 perguntas. Eu vou começar respondendo algumas, isso é um bate-papo, para a gente estar tirando aí um tira-tema de algumas dúvidas que ficam, porque eu sei que é muito complexo. E olha que eu vou falar para vocês, se eu for falar tudo que eu sei, vocês piram. Mas isso eu já carrego há alguns anos, então para mim é algo muito natural. E é como também a Fabiana mesmo um dia disse para mim, eu não esqueço as palavras da Fabiana, ela disse, olha, você tem uma cabeça X, você tem uma cabeça assim, as pessoas que te acompanham não teve as experiências que você tem.
Então, às vezes você acha que você está falando algo que para você é tão comum, para elas está sendo um rebuliço na mente delas. Então você tem que entender isso daí. Que nem todo mundo consegue te entender. E às vezes você acha que está falando para pessoas igual você, tudo normal, tranquilo, todo mundo está entendendo claramente. Às vezes as pessoas não conseguem compreender, porque sua mente é X, a das outras é Y. Então você tem que ter esse parâmetro. E eu recebi a pergunta do meu amigo, e ele disse: eu tive muitas experiências vendo planetas perto deste mundo holográfico. O mundo holográfico é a Terra, que a gente acredita ser um planeta de verdade. Não é um planeta de verdade, é um planeta holográfico. Eu tive muitas experiências vendo planetas perto deste mundo holográfico. Queria saber se a gente visita essa segunda Terra no astral, ou se às vezes vivemos lá também confundindo como loop temporal. Não. O plano astral, que eu expliquei no outro vídeo, que ele, 10 vezes maior, existe uma divisão. Existe uma divisão aonde todos, presta atenção, para depois vocês falarem que está confundindo. O plano astral, você me presta isso aqui? Isso aqui é o plano, pode deixar. Isso aqui é o plano astral. Tem marca aqui? Não, tem não, dá para ver não. Isso aqui é o plano astral, tudo bem? O mundo espiritual, o plano astral, certo? Existe uma barreira de vibração que divide aqueles que estão vivendo neste mundo aqui agora, na 3D, você que está me ouvindo. Então você interage tudo somente nessa esfera. É proibido você interagir na outra esfera. A outra esfera é para interação daqueles que estão na outra Terra. Não é na nova, não, é outra. Então o plano astral, ele é dividido. Existe uma divisão. Essa divisão, ela é somente de interação. Ela tem as camadas, ela tem dimensão intermediária também. Tudo idêntico aqui. Idêntico aqui em todos os sentidos. Então, existe uma divisão. Então, quem pertencer a outra Terra tem, sim, tem sua dimensão intermediária, tem o seu plano astral, sim, mas somente vão interagir até a barreira na qual pertence a essa parte a eles. Você que está aqui, nessa Terra, tem a sua dimensão intermediária aqui, tem aqui, o seu plano astral. Então você vai somente interagir aqui. Cada um seu quadrado. É organizados. Os seres alienígenas são muito organizados. Então cada qual com a sua parte astral. Então nós temos aqui uma parte que pertence a outra Terra. Tem a dimensão intermediária lá, Marcelo? Tem. É tudo idêntico. É igual, só que eles partiram. Então, ou seja, daqui não interage aqui, daqui não. Existe uma divisão para que mantenha-se a organização e a estrutura entre os mundos. Então, eles são extremamente individualistas. É divisão total. Então, nós temos aqui o plano astral totalitário, mas aqui somente vai habitar os da outra, não é nova não, outra Terra. E aqui, somente desta Terra. Mas é o mesmo plano astral, só que tem uma camada de divisão. É proibido a interação entre eles. E os alienígenas, digamos que tem na camada ao topo. Aqui eles, me presta aqui. Isso aqui é os alienígenas, ó. E aqui eles coordenam os dois. Coordenam os dois. Então, os alienígenas, eles coordenam tudo isso daqui. Isso aqui é os dois planos astrais que, na realidade, são um. Só que existe uma divisão. Então, enquanto você estiver aqui, encarnado neste mundo,
Mesmo projetando, você não consegue entrar no outro. Existem sentinelas, existem guardiões de ambos os lados. Então, se você for tentar entrar no plano lá, eles vão falar, opa, aqui não é seu lugar. Volte, retorne, você não tem permissão. E você não pode adentrar. Da mesma maneira, eles lá. Então, existe uma divisão. Lá é a interação para outra terra. Outra, não é nova, não. Para outra. O quê? As terras iguais. Ah, então me dá aí, Fabiana. A Fabiana é sempre, né? Sempre muito... Então, nós temos aqui... As terras iguais. 2 terras. Que eu vou usar agora. Vai ser perfeito. Obrigado. Então, vocês vão entender que o quê? Cada plano astral, cada um interage conforme a sua autorização. Eu vou explicar algumas coisas para vocês bem detalhadas a respeito disso. Então, a pergunta do nosso amigo, ele diz o seguinte: eu tive muitas... queria saber se a gente visita essa Terra 2 no astral. Não. Cada um no seu quadrado. E se às vezes vivemos lá, também confundimos com o mundo temporal. Não. Cada terra... Aqui, ó. Que a Fabiana até trouxe para mim, aqui, ó. Cada terra tem a sua história. Quem é da Terra 3D, que você está aqui, tem a sua história e a sua história no plano astral. E quem é da outra terra, vou fazer assim, ó, para ficar mais justo aqui, ó, a proporção, ó, a proporção. Então, quem é daqui tem a sua parte que cabe ao plano astral. Não é bagunça não, gente. Você acha que eles dividiriam a Terra em 2 mundos para nego ficar transitando de um para o outro como se fosse fazendo turismo astral? Ah, não, peraí, eu tô cansado desse mundo, eu vou pro outro. Peraí. O outro fala, não, eu tô cansado também, eu vou pro outro. Não, não é assim. Não é assim. Agora, quando a troca, quando alguém daqui morre, né? Vamos supor, ele bate as caçuletas, se ele está aqui, aí o comando lá de controle dos alienígenas vai convencê-lo, fazer ele vir numa próxima encarnação nesta Terra. Então ele muda, só que aí ele que interagia aqui vai ser resetado todas as suas memórias e quando ele morrer naquela, ele vai ser convencido a vir para cá, ele vai interagir só na outra terra. Então tem a outra terra aqui, ele interage aqui. Morreu aqui. Aí eles teletransportam ele como a roda de Sansara aqui. Ele vai interagir só nessa terra que está aqui. Morreu aqui, aí eles interagem, eles transportam ele para cá. Então vão fazendo um ciclo eterno, que muitos conhecem como a roda de Sansara. Nisso aí eles fodem todos. Não tem como combatê-los se não houver a expansão de consciência cósmica. Aí você está fazendo lá um resgate mental, aí de repente você vai acabar lembrando da sua vida na outra terra. Não na nova terra, outra terra. Então você tenta fazer conexão cósmica, não vai. Por quê? Você vai se esbarrar na frequência e energia da outra. Eu vou explicar uns detalhes bem interessantes que vão abrir meio a mente de vocês. Então, não tem qualquer tipo de interação entre as duas terras, porque na realidade não faria sentido haver a divisão de uma terra gigantesca, dividi-la no terraforming, só que de uma certa forma tridimensional na tecnologia deles, então seria bagunça. Para que então você vai dividir se no plano astral eles vão ficar interagindo entre uns aos outros? Então tem que haver uma divisão, dividir mesmo. E havendo a divisão, no plano astral também tem a divisão. Então é cada mundo com a sua interação. Até que você morra e seja coordenado ou convidado ou mandado mesmo a encarnar a outra terra, formando a roda de Sansara. E aí, meus amigos, você nunca tem uma vida só no mundo. Você está interagindo. Você está o quê? Sendo quase impossível a sua busca pelo quê? Pela sua origem cósmica. Agora vamos continuar. Segunda pergunta. Também existem mais planetas do mesmo sistema que a gente entra nessa roda de encarnação, nesse rodízio? Todos os planetas
digamos, de dominação, vou chamar dominação, tá? A Terra não é a única, existem aí incontáveis mundos iguais à Terra, e é o mesmo padrão. É o mesmo padrão para todas. Então Jeová não criou um sistema, ele apenas faz um sistema que já é existente há muito tempo no universo. A terceira pergunta é, se a gente frequenta também essa Terra 2, não frequentamos. Também ela existe uma intermediária e um astral que confundimos como sendo aqui. Lá existe, sim, como eu expliquei, uma dimensão intermediária e o plano astral. Só que lá existe a divisão. Cada mundo interage na sua proporção. Não existe interação entre as partes, porque na realidade não faria nem sentido dividir então a Terra. Deixasse como era, porque justamente eles dividem para a interação espiritual. E eu vou explicar o porquê. A pergunta, a outra Terra é onde moram os seres do espelho? Até quero parabenizar a amiga Carla Valente, de Portugal. Ela pôs assim, ó, a Carla respondeu à nossa amiga que perguntou, a outra Terra, não é nova, é onde moram os seres do espelho? A Carla colocou assim, não, os seres da Terra do espelho, neste momento, estão todos em ninhos, e nós sabemos. Antes viviam na Terra original. Esta Terra 2 é também produto de um holograma, como esta onde estamos. Perfeito. Porque é o seguinte, vamos imaginar que aqui é a Terra original. Tudo bem? Deixa eu ver, não tá mostrando a marca não. Chegaram os Dracos. Não, é porque eu quero mostrar uma cor diferente. Chegaram os Dracos. Oh, mas essa Terra aqui é perfeita. Vamos espelhá-la, vamos usar toda a codificação, vamos utilizar todo o código de frequência, vamos criar uma cópia dela, vamos. Aí, essa é real. Essa é a Terra original, uma Terra original. Essa aqui é um holograma. Ela fez o que? Eles fizeram uma cópia que fica drenando, sugando a energia dessa. Um exemplo. Só que aí você entendeu que esse é o mundo original. Vamos deixar o mundo original, vamos ficar com a cópia. Passado-se um tempo, eles falam assim, putz, esses humanos, eles é meio, assim, digamos, eles abusados, hein? Eles é abusado. Vamos desabusá-los? Vamos. Então como que nós vamos fazer? Porque eles estão fortes. Pô, eles estão me questionando demais. Eu sou Deus, mas eles têm que entender que eu sou Deus, pô. Mas eles estão me questionando demais. Estão até criando uma torre para acessar um dos planetas que estão encostados aqui. Enquanto isso, outro planeta aqui, ó. Original aqui, ó. Aí o que ele fez? Ele falou, não, beleza, de boa. Sabe o que nós vamos fazer? Quer ver nós enfraquecermos eles? É simplesmente nós dividimos o mundo holográfico em dois. Pronto. Tá dividido, eu quero ver agora eles me afrontar igual eles estavam. Que agora eles não falam nem mais o mesmo idioma. Eles não falam nem mesmo mais o mesmo idioma. Tu baguncei a comunicação entre eles e vou dividir o planeta. O planeta holográfico. Então, eles dividiram e um foi colocado numa extremidade e outra em outra. E aí vão sendo controlados. E lá no plano astral também, eles fizeram cortando a divisão de acessos lá. Porque o plano astral, digamos que era tudo assim, ó, para todos. Era um por um. Aí eles fizeram, não, vamos dividir conforme o número ou o tamanho nós vamos dividir. Então eles fizeram a divisão no plano astral também. Só que lá eles não rebentaram, abriram o astral. Eles simplesmente colocaram uma frequência ali que você não interage mais na outra. É proibido, tem sentinelas e tudo. Então temos, antigamente, o que era um mundo só holográfico muito maior, eles dividiram. Só que hoje, você e eu, nós estamos encarnados na parte mais menor, na parte menor, na parte mais pequena. A outra grande, você pode ter vivido já lá. Você não. Você é um personagem. Mas o seu eu maior pode ter interagido lá. Em uma outra era. Então, tem as divisões. Presta atenção no que eu vou falar. Marcelo,
será que lá eles também falam os mesmos idiomas dessa terra? Será que na divisão eles falam os mesmos idiomas? Será que lá tem português, tem inglês, tem francês? Será que lá também tem? Não, lá não tem. Porque na divisão de línguas, uma parte, quando eles dividiram futuramente a Terra 3D, um processo de terraformação, mas numa escala holográfica de vibração e energia, todos que tinham seus idiomas particulares foram embora com ela. Você já viu pessoas, às vezes, aquele sono profundo, e começam a falar um linguajar, que você fala, rapaz do céu, mas o que essa pessoa está falando? A pessoa está pronunciando uma língua que ninguém entende. E se até uma pessoa aí, conhecedora, estudiosa de idiomas, olhar e falar, peraí, mas isso aí não existe aqui na Terra. E muitas pessoas deduziam que era um idioma alienígena ou astral. Isso pode ser resquícios da sua outra vida, pode ser uma das opções. E você está como um processo de déjà vu. Você está pronunciando o idioma que é da outra terra. É como se escapasse. Escapasse. E você tá... O pessoal fala, mas isso aí tá estranho, né? O religioso, na sua falta de raciocínio, vai falar que a pessoa está endemoniada, endiabrada, o espírito maligno pegou, não. Muitas pessoas vão falar, pô, será que ele não está falando a língua do seu eu superior? Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Vamos lá. A pergunta do eu superior, a pergunta que eu vou falar para vocês. Eu já falei para vocês que para nós tridimensionais é impossível nós pronunciarmos línguas cósmicas, porque toda aqui a nossa estrutura, né, de cordas vocais, nossa estrutura de fala, não consegue pronunciar de forma nenhuma, qualquer idioma alienígena. Ninguém consegue falar idioma alienígena. Por exemplo, eu vou falar a língua do eu maior. O eu maior, ele fala um outro tipo. Eles também possuem uma outra capacidade de frequência e energia que também nós não conseguimos falar. Podemos até aproximar algo para vocês entenderem mais ou menos a forma exótica que eles são. Mas imaginem. Se eu sempre digo, né? Porque teve uma vez um vídeo aí de uma pessoa falando reptilianês. Imagina só. Se eu falo que nossa estrutura biológica ela não consegue pronunciar línguas alienígenas e nem mesmo línguas astrais, você pode chegar num parâmetro, dar o quê? Uma aproximada em algo que seria lembrável. Mas se nós não conseguimos falar línguas alienígenas, o que você poderia deduzir agora com esse conhecimento de uma pessoa estar conversando em uma língua estranha? Lá, não é dos crentes não, viu gente? Não é dos anjos não, né? Labachúria, canto, não sei o que lá das quantas. Ó, meu papai, de canto labachúria, não é? Não é a linguagem migué dos anjos não, né? Xalaba, 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 não. Isso aí é 171 do bravo. Isso é do bravo mesmo, tá? Não tem nada de anjo, isso é a linguagem da ser vergonhice. O que eu tô falando é uma linguagem, um linguajar, que geralmente você vai ver muitas pessoas dormindo num sono muito profundo e elas às vezes podem conversar uma língua que ninguém entende. Isso, se você for deduzir de que nossas condições biológicas não pronunciam, não temos o timbre necessário ou energético para pronunciarmos um linguajar alienígena e nem astral dos eus maiores,
Então não seria talvez o caso de analisarmos e colocarmos que poderia ser um resquício de língua da outra terra? Porque eles também são humanos como nós. São idênticos, eles não são maiores, não são menores. É a mesma coisa de nós. É idêntico, eles também fazem xixi, faz cocô, faz tudo. Eles são a mesma coisa. Eles simplesmente dividiram uma terra e simplesmente as duas humanidades continuaram seus trajetos. Então deduz-se que o quê? A língua deles, ninguém aqui conhece, entende a língua deles. E nem eles entendem a nossa. Eles lá nem imaginam, nem sonham como é a nossa língua. Aí alguém tá lá na outra terra, dormindo, tá lá assim, vai, mano, vai dar tudo certo. Nossa, que coisa doida. Que é isso? Eles estão lá assim, ó. Meu pai, que linguajar é esse? Será que isso é alienígena? Que isso, né? A pessoa tá lá falando, nossa, é muito doido. Aí eu gostei, aí é top, hein? Aí eles estão lá assim também tudo. Será que ele tá falando... Será que eles estão falando linguajar alienígena? Nossa, nunca ouvimos uma coisa dessa. Que coisa estranha, que linguajar estranho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Para nós, para eles também é a mesma coisa. Eles estão num outro mundo, numa outra realidade, né? Aí as pessoas me perguntam, Marcelo, tem chamados a despertar lá? Eu vou saber, gente. Você está achando que eu sou quem? Jeová? Você está achando que eu sou Jeová, o dono de tudo? Jeová sabe o que até a folha que cai de cada árvore de lá e cá. Eu não sei nem o que acontece lá. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Lembrem-se dos acessos. Quem está aqui não acessa nada lá. E quem está lá não acessa nada aqui. Entenderam? Então, onde eu falo para vocês, né, que existe uma diferença. Eles têm a forma cultural deles, eles têm os países, sim, é uma estrutura muito idêntica com aqui, mas nós não podemos saber em detalhes, porque o que é de lá é de lá. Quando eles morrem, eles acessam o plano astral, eles acessam a quarta dimensão, mas aquela dividida que ninguém interage entre si. Somente os primordiais, não, os dominadores. Quem são os dominadores? Os seres alienígenas. Os alienígenas, eles que coordenam isso. É eles que coordenam isso. Então, existe uma divisão monstruosa. Você sabe por que eles fizeram isso? Para barrar o avanço daquela humanidade que vinha questionando o Jeová, que vinha questionando os dominadores de uma certa forma, em que eles eram uma unidade. Eles, ó, lembre-se disso, antigamente a humanidade era uma unidade. Eles falavam o mesmo idioma, eles eram tudo o mesmo país, digamos, se podia falar país, eles eram tudo um povo só. Imagina se essa terra fosse todos brasileiros, né? Ou todos americanos, ou todos japoneses. Imagine que toda a terra falasse só português, não existisse mais nenhum idioma. Ou falasse só inglês, ninguém soubesse mais nada, era só essa língua no planeta inteiro, ou espanhol. Imagina não existisse Brasil, Estados Unidos, imagina existisse terra. Só terra e uma humanidade que falasse o mesmo idioma para todos. E tivesse a mesma cultura universal, global. Era assim antigamente. Era assim. Tanto que eles eram tão unidade que começaram a questionar aqueles que se aparentavam e se passavam por Deus. Por Deus. E aí aqueles que são os dominadores, que eram os deuses lá, eles falaram, não pode ser assim. Eles estão muito unidos. Eles têm uma unidade muito grande. Isso está trazendo problemas para nós que queremos governar e reinar sobre eles. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos confundir a língua dos homens. Então eles não serão mais uma unidade. Nós vamos dividi-los, dividir em idiomas. Eles não se comunicavam mais. Isso é real. E com o passar do tempo, foram tendo outros eventos. E aí depois, eles resolveram dar o golpe de mestre, ou a cajada
de misericórdia. O que eles fizeram? De cajadada de misericórdia. Simplesmente eles pensaram, poxa, vamos dividir a terra holográfica. Assim acabou para eles. E aí o que eles fizeram? Eles, né, simplesmente pegaram a terra holográfica e a criou em dois. Cópia da cópia. A cópia da cópia. E lá no plano astral fizeram uma modificação. Eles fizeram uma modificação. Simplesmente eles fizeram uma divisão no plano astral, né? Dividiram o plano astral. Então, essa parte, ela vai ser o quê? Correspondida conforme o tamanho de uma. Então, cada uma tem a sua parte. Ah, por que nós somos a parte menor? E eu vou saber, eu sou Jeová? Eu sou Jeová, vou saber por que ele fez isso? Eles sabem por que fizeram, eu não sei por que eles fizeram isso. E aí eles dividiram o plano astral, dividiram a terra holográfica, e com isso o domínio se tornou esmagador. Já viu aquele termo dividir para conquistar? Foi isso que eles fizeram. Porque no começo eles viram que não era bom que a humanidade fosse unida, tivesse um único idioma, fosse um único povo. E eles perceberam que a humanidade afrontava eles de uma forma muito ofensiva para eles. Então eles fizeram, vamos fazer uma manutenção no nosso reino, no nosso domínio. Vamos dividir o que chamam de mundo espiritual. Vamos dividir a dimensão intermediária e vamos dividir a terra tridimensional. Então eles dividiram e uma fica, cada uma no seu canto. E eu vou dizer para vocês, praticamente elas estão lado a lado. Só que como o céu é um grande papel wallpaper, né? Um papel de parede animado, ninguém vê. Mas quando você morrer, que você desencarnar, você vai perceber ela. Simplesmente você não vai lá, você não pode ir lá, você não tem acesso a lá. Mas vocês vão ver ela também. Como outros planetas que estão. E o mais engraçado, que na divisão, por exemplo, ficaram, por exemplo, as pirâmides do Egito ficaram nessa parte. As pirâmides do Egito, a Esfinge ficou nesta parte. Alguns outros lugares, templos, construções muito antigas ficaram nessa parte. Mas a parte maior, por decisão deles, por necessidade deles, eles ocultaram, deixou para outra. Então, enquanto aqui nós temos, por exemplo, né, as pirâmides do Egito, nós temos outros lugares muito antigos, lá se encontra os destroços da Torre de Babel, também o Templo de Salomão e também a verdadeira lugar onde houve a crucificação, que não é o que está de cá, está do outro lado, que é só para justificar que houve, está lá do outro lado. Também como resquícios de cidades antigas. Vocês acham que só a Atlântida existiu como povos? Eles têm acesso a povos que aqui nunca vocês terão. Eles têm acesso a povos que vocês jamais imaginarão. Lá. Então, eles, por algum motivo, por algum motivo estão lá, né? Vou terminar a frase. Só que vocês também já estiveram lá. Vocês também já estiveram lá. Não você, personagem, mas o seu eu maior ou a sua parte totalitária, como eu fiz o vídeo dos Filhos de Orion. Então pode ter estado lá na roda de Sansara. E aí é onde vocês têm alguns, talvez, lapsos ou flashes de memórias. Flashes de memórias. E nesses flashes de memórias, vocês acessam lá. E o grande problema é na meditação. Porque se você meditar, você pode acessar no subconsciente do ser
espiritual, digamos assim, para você entender esse termo, você acessar de uma certa forma lá, como flash. Isso traz confusão. Muitos povos, você já viu as histórias daqueles povos que sumiram de repente do mapa? Antigamente falava-se tanto, mas simplesmente desapareceram. Lembra desses povos antigos? Muitos podem ter na divisão ido para lá. Como muitos de lá trazido para cá. Remanejamento. Dependendo conforme o ser e conforme o que? Conforme toda a necessidade que eles precisam. Então muitos povos que habitavam aqui, no passado remoto, antes da divisão, podem estar lá. Podem estar lá na outra terra. Ter sido transferidos para lá, na divisão. Então vocês têm histórias, lendas de lugares e povos que parece fábula, que parece conto de fadas, mas na realidade não são, é porque aqui não se tem acesso. Mas porque muitas pessoas, elas têm afinidade ou grande apreço por povos como os maias, os incas, os astecas, os atlantes e tantos outros. Por quê? Por que vocês acham que isso ressoa aqui? Porque na realidade, muitos de vocês, ou quase todos, já foram nos restos da Atlântida. Vocês já fizeram turismo nos destroços da Torre de Babel, que ainda é uma imensidão, uma grande torre. Muitos de vocês já foram nela. Muitos de vocês já puderam ir nos templos como o de Salomão, que diz que foi destruído, mas não foi. Muitos de vocês já foram em lugares, acessaram o que aconteceu com os maias, os incas e os astecas. Lá tem a história desse povo contada. Então, é como se você trouxesse uma frequência que reverbera inconscientemente aqui em você. Então, o que acontece é que isso vem como no inconsciente do seu ser. Por quê? Numa outra encarnação você esteve na outra terra. E aí você viveu lá, você teve toda uma interação, mas você morreu. E foi para o plano astral deles, tá? Você não tinha contato com aqui, não. Simplesmente aqui todo mundo, eles falaram, olha, vamos para o outro. Aí você é tirado de lá, você desce para um mundo, e depois dali que você estiver nascido, você vai estar em interação aqui. Isso eu vou falar para vocês, isso é o básico. Isso é o básico do que é o outro lado. Tanto que até o dia que a Fabiana me falou, eu falei, pô, vou moderar, Fabiana. Eu vou moderar, você tá certo. Porque essas coisas são coisas que eu conto na minha casa desde os meus 30 anos de idade. Eu conto sobre essas coisas aqui para Fabiana. Os meninos ouviam isso desde pequeno. E aí eu comentava, explicava detalhes sobre a divisão da Terra. Então tá ficando claro para vocês entenderem. Então vamos, de vez em quando a gente tem que fazer um bate-papo assim, né? Pra gente trocar umas ideias. Então, continuando, né? Lá a humanidade é igual a essa ou possui aspectos e constituição diferentes? São idênticos. Mesmo os limites físicos, mentais, idênticos, iguais, não muda nada. Aí a pessoa colocou aqui, né, uma pergunta que não viu o vídeo. E pelo seu vídeo... Também não. Eu tenho uma pergunta. Esse outro planeta que você disse ser 9 vezes maior, está no lado da outra Terra, estando dentro da 4ª dimensão, ou nosso planeta está dentro desse outro planeta, assim um encaixando no outro? Outra pergunta, esse planeta tem a dimensão intermediária também
queria relatar que uma vez vi um planeta que era vermelho e a energia desse planeta era muito pior e aprisionador do que essa Terra. Achei que fosse Nim, mas hoje com essa informação eu não tenho mais certeza. Agradeço por tudo, muita paz, saúde para você e sua família. Olha, já está respondido, né? São mundos totalmente diferentes uns dos outros. Deixa eu ver aqui. Essa outra Terra é como um espelho daqui, com geografia, biologia, sociedade semelhante a essa, ou é tudo completamente diferente? É igual, pessoal. É igual, tipo assim, os cachorros lá também tem cachorro, tem gato. Seria o que muitas pessoas deduziriam um universo paralelo. Que as pessoas confundem esse termo universo paralelo, começam a viajar na maionese e a ciência ajuda a empurrar no barranco, né? A pessoa ela tá assim, ó, ela tá desse jeito assim, ó. Ela tá pensativa, olhando para as estrelas, igual esse bichinho aqui, ó. Ele tá olhando para as estrelas, ele tá pensativo, aí ele começa a questionar. Aí vem a ciência, faz assim, ó, joga lá no barranco e fala tchau. Menos um para questionar. Aqui não é lugar para questionar, aqui é só para obedecer. E pronto, final. Aí, essas pessoas que pra mim falam, tudo precisa de um respaldo científico, é as mais burras que existem. Mas me desculpa, não tem um respaldo científico. Pra mim é as mais burras, velho. Gente, você nem tem que conversar. Você tem que pegar um balde de capim e mandar elas comer. Essas pessoas falam, mas não tem respaldo científico. Rapaz, o nego não sabe nem... O cara não sabe nem o que ele é. Ele não sabe nem o que... Se a ciência falar assim, olha... a ciência concluiu que temos que pular do precipício de cabeça, porque a morte, quando você cai, explode a sua cabeça no chão, te trará a libertação cósmica. Gente, o respaldo científico comprovou, vamos pular do abismo, vamos esborrachar de cabeça lá, porque nós vamos... Sério mesmo, não tem nem conversa. Por isso que esse trabalho ele é espiritual. Espiritual. Né? É igual, tem uns caras aí que eu vou te falar, cara. Tem uns caras que dizem que é espiritual. Meu amigo, igual o Zé Bonitinho. Tudo dele é respaldo científico. Aí mete um vídeo lá. Nossa! O mundo acaba daqui a 7 dias. Você clica lá e vem com outra história. Né? Fora que você tem que ficar vendo ele lá se namorando no vídeo, né? Porque ele é assim, ó. Eu tô olhando pra você na câmera aqui. Mas ele arrasta aqui, ele já hipnotiza, né? Ele fala assim, nossa, ele até se perde um pouco, né? Aí depois ele volta, aí ele, sei lá, acho que o espírito, o demônio, volta a cabeça dele pra olhar pra câmera, ele se vê que ele, opa, tem que concentrar aqui. Mas a vaidade é tão grande que ele, se esse olho aqui virar pra cá, assim, ele já hipnotizar. Que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Eu sou espiritualista, eu sou do espiritual, eu sou médium, converso com o espírito chupador de pirulito e tudo mais, e de repente tudo é respaldo científico. Tudo é respaldo científico. Então, onde eu falo para vocês, né, existem coisas... Espírito chupador de pirulito, chupador de pirulito, velho. Né? Então, o que acontece? Então, existem coisas, ou você é espiritual, ou você é carnal, pô! Mas as religiões, a algum certo ponto, elas estão corretas. Ou você é carnal, a ciência, respaldo científico, quem manda, ou você é espiritual e acessa informações que nunca a carne conseguirá acessar. Ou você é um, é outro. Ou você é quente, ou você é frio. Então você tem que decidir, não, eu só acredito se a ciência nós sabemos quem controla a ciência, são os dominadores. Os grandes cientistas, os grandes renomados, estão ali cumprindo um papel para justamente tirar você do espiritual. Mas continuando, né? A quarta pergunta é se os tipos de civilizações como cyberpunk, steampunk, dieselpunk, solarpunk... Desculpa, eu não sou dessa geração moderna. Marcelão é arcaico pra caceta, é sério mesmo. Steampunk, cyberpunk, dieselpunk, solarpunk, marcelopunk, tchukpunk, né, cholapunk, eu nem sei o que é, me desculpa, tá? Então, podem ser histórias reais do passado da nossa Terra, o qual ensinam a gente uma cronologia diferente,
mostrando como a evolução crescente da humanidade, das pedras ao computador de mão, em vez de ascensão. Meu cérebro... Peraí, eu tô passando mal, peraí. Vou tomar... desculpa, eu não tenho essa mente evoluída. Minha mente, ela é arcaica. Eu não consigo entender. Brincadeiras à parte. Foi, Fabiana? Nada. Hã? Nada. Não, eu não consegui. Infelizmente, minha evolução Deve parou. ser uma gíria, não? Minha evolução parou, eu não dou conta de acompanhar. Acho que eu vou fechar esse vídeo, minha cabeça tá doendo, meu cérebro só até fumacê nas orelhas aqui. Mas vamos lá, continuando. Manda brasa, né? A zona intermediária é essa nova Terra. E o astral? E o astral é para 3D? É para essa Terra também? Fiquei confusa. Gente, tá claro. É sério. Tá claro para vocês o que eu falei até agora? Eu não vou ouvir perguntas de pessoas que estão confusas. Eu não quero confusão. Eu quero que, digamos, né, tenham total clareza para vocês. Esse trabalho é para tirar totalmente a dúvida de vocês. Tá ficando claro? Aí vamos lá, né? Como eu não imaginava que havia algo como uma segunda terra, só consigo lembrar de quando você falou dos outros mundos próximos com outros dominadores que eram como uma aliança e que eram mais barra pesada que até aqui. Tudo bem. Essa terra tem o nome de Marduk. Meus amigos, não tem nome de Marduk. O Marduk é para vocês que ficam vendo esses canalizadores, né? Canalizadores que ficam aí falando com Aster Cheirão, ficam falando com o Comando Planetário, né? Ficam falando com tudo que é ser Saint Germain. E aí esse pessoal do misticismo, que é tudo religioso, é tudo um bando de religioso. Aí o pessoal vem com Marduk, essas historinhas que os xamantes também contam, né? O neguinho fuma 1 quilo, um quilo de cannabis e vai contar história cósmica. Meu amigo ali põe eu no chinelo para contar história. Os negros ali levam você até para... Você não vê lá, rapaz? Você não vê lá? Você não vê lá a Imperatriz do Cosmos, lá? A Imperatriz do Cosmos? Olha lá, a senhora lá que é a Imperatriz? O marido dela eles foram criados antes do universo ser criado. É sério. Antes do universo ser criado. Eles já existiam. Não, mas você não está entendendo o que eu estou falando. Eles foram criados antes do primeiro universo. Antes que todos os universos fossem criados, eles já existiam. Não, você não está entendendo mais ainda o que eu estou falando. Eles criaram a fonte criadora de tudo. Eles criaram. Mas eles devem ter feito uma cagada tão grande. Eles devem ter cagado no barranco e caído com o barranco brejo abaixo. Porque eles vieram nascer na Terra, no 7º universo. E aqui, meus amigos, estão cagando bosta e mijando. E ainda por cima é pobre. Que se fosse tipo a Rainha Elizabeth, se fosse pelo menos o Bill Gates, se fosse o Elon Musk, até que dava pelo menos você dar uma, digamos, você sentir, algo, pelo menos um conforto, né? Mas aí você nasce pobre, meu amigo. Nasce pobre de Maré Descia. Misericórdia, né? Você que fica nessa parada de xamanismo aí, viu? Viu? Depois vai ficar igual meu irmão lá, ó, tem que precisar de internar. Então, vamos continuar aqui, vamos focar aqui, né? Então, Marduk não é, esses nomes são fictícios, esses nomes são invenções. São invenções desse pessoal, muito misticismo, né? Então, digamos, não existe. Nem eles sabem o nome daqui. Eu já pensei em falar sobre o nome daqui. Mas não adianta, fica como uma especulação. O dia que você morrer, você já sabe de cor salteado mesmo o nome daqui, o nome de lá, e aí tá tudo beleza. O nome do plano astral que você pertence no momento, né? Amigo, detalhe quanto puder. Também tive muitas dúvidas. Aí, pô, Marcelão, acompanhe o trabalho
desde o começo em 2016. E pela primeira vez as revelações do último vídeo me deram um nó. Sei que não é algo difícil de se entender, então me dá uma luz. Te dou até 2, até 3, até 4, tanto você quiser. Quer dizer então que existem 2 terras, uma maior que a outra. Mas o plano astral? Ou essa segunda terra maior seria o plano astral? Obrigado. Já te responderam e eu vou fazer da resposta a minha resposta, né? Felipe Marques, antes havia uma terra holográfica. Isso foi dividida em 2 terras holográficas de proporções diferentes. A que habitamos menor e a outra maior. O plano astral é o plano astral. Para dificultar nosso acesso às memórias cósmicas, é feito um revezamento de vidas. Uma hora você está nesta terra, uma hora você está nesta terra, outra vida na outra. Sabe a máxima dividir para conquistar? Seu ser fica com fragmentos de memórias daqui e de outra terra, para confundir e fazer crer que você é de lá, como se fosse um planeta verdadeiro. É tipo um desvio para te desfocar do cosmos. Não preciso nem do responder. Aí tem outra pergunta. Por isso uma senhora uma vez, que é médium, disse que eu não tinha vidas aqui e vinha de outro planeta. Sempre achei meio difícil de acontecer, mas agora estou juntando os pontos. E responderam também essa pessoa. Imaginem resgates de vidas passadas. Você perde a referência. Acha que é outro planeta, quando na realidade é só a outra terra holográfica. Perfeito. Eu faço as minhas palavras a explicação, não tem nem o que acrescentar. Vamos continuar. As perguntas aqui, deixa eu ver. Essa outra terra tem a ver com a terra oca? Existe essa terra oca? Querida, isso aí, nós temos os intramundos dentro deste mundo holográfico. Lá também deve ter. Mas aí nós não temos acesso a isso lá, tá bom? Ó, os corpos humanos da outra terra têm a mesma constituição da 3D que vivemos aqui, idênticos. Sei que são maiores, gigantes. Não são maiores. Mas tem olho, nariz, boca, como o nosso corpo aqui. Eles são idênticos, eles têm as mesmas constituições, são iguaizinhos. Lá também tem países, lá também tem idiomas, lá também tem culturas, e lá também tem muita manipulação. Lá, sendo uma energia muito maior que a daqui, da Terra pequena, eles lá não conseguem se comunicar com energia, pensamentos, com pessoas mais sensitivas aqui nessa realidade 3D. Lá na Terra Grande funciona como o sistema daqui, com países, governos, etc. Mesma coisa. E eles não vão comunicar porque existe um bloqueio. Não tem bloqueio. Bom, pessoal, as perguntas agora se tornam muito repetitivas. Tiveram perguntas de outros temas, que eu vou responder também, mas não nesse aqui, porque senão, se eu começar a falar de outro tema, os negros vai tupirar, aí vai ficar tudo doido. Então vamos manter focados aqui nessa nossa busca por esse conhecimento. Existem alguns detalhes que não convém eu falar agora. Quem sabe, se for permitido, é claro também, em 2021 eu não faça uma série falando sobre mundos. E vão incluir alguns como esses que vocês já conhecem. Mas esse tipo de assunto que vocês ouvem agora, isso já é da nossa roda familiar desde quando eu tenho 30 anos. Fabiana tinha o quê? 28 anos de idade? Sim. Você lembra, Fabiana? Lembro. Que eu punha vocês meio doidos, né? É, a gente conversava muito. Então, né? conversava porque eu tinha as minhas revelações, e aí vinham tudo, né?
E eu fui buscando nos planos astrais e fui aprendendo aos poucos, fui mostrando aos meus filhos, né, que este mundo ele não é o que aparenta ser. E essa realidade não é o que aparenta ser. Mas eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, peço desculpas a todos. Peço que, se não ficou claro, talvez nós poderemos fazer um outro vídeo futuramente. Mas eu sinto, eu creio que está muito claro para todos entender que existem outros mundos, que um desses mundos é a divisão deste mundo que nós encontramos. E uma coisa muito interessante, eu não ia falar não. Eu não ia falar não. Mas será que eu falo ou não falo? Depende. Será que eu falo ou não falo? É pesado, gente. É pesado pra cacete. Será que eu falo ou não falo? Não vou pensar aqui se eu falo, se eu não falo. E aí, ETzinho? Eu falo ou eu não falo? Falo não? Mas é só um pitaco para eles. Vamos lá. O último evento, digamos assim, eu vou tentar mostrar para vocês claramente. Essa aqui é a Terra original, a da dimensão do espelho, que é uma Terra de verdade. É ou não é? Não, Marcelo, isso aqui é um rolo de linha. É, mas tem que pensar que é. Tô falando que é, imagina aí, pô. Beleza. Digamos que quando eles espelharam este mundo, criando este mundo, então fizeram assim, ó. Que depois este mundo eles, digamos, dividiram. Mas existem algumas regras cósmicas e por isso o universo ele precisa que sejam cumpridas essas regras cósmicas. Você não pode destruir algo pela metade. Ou você não pode destruir algo em divisão. Tá entendendo quando eu falava para você? Sim. Para que você dissolva completamente o mundo holográfico, ele precisa estar idêntico quando ele foi criado. Ele precisa estar idêntico. Não fala idêntico nos detalhes. Ele precisa estar unido novamente. Isso deduz que para destruir, desfazer da Terra holográfica, tende-se a necessidade que a Terra holográfica esteja dentro dos parâmetros idêntico quando ele foi criado. Então isso deduz que o quê? Haverá ainda a junção dos dois planetas. Deduzem que para eles destruir a dimensão, precisa que o outro planeta seja introduzido ao outro. Criando, ele tem que estar íntegro. Ele precisa estar na sua forma como original, porque existem regras no universo. E isso deduz o quê? Que virá futuramente um grande cataclisma, aonde as pessoas verão um outro planeta engolir este planeta, se chocar a este planeta. E aí vocês podem deduzir que vai ser a maior catástrofe que já existiu na história. Como foi a divisão, será a unificação.
E quando isso acontecer, vocês podem deduzir que vai ser a coisa mais estrondosa. Esses terremotos, esses eventos agora muito exagerados, podem ser uma preparação para tudo isso. Então haverá um dia em que um outro planeta se aproximará. E aí ele será esmagando um ao outro. Isso aqui na 3D. Até se tornar um grande mundo. E aí sim, quando ele estiver da forma que ele foi criado, dentro das regras e configurações daquele mundo, que na qual ele nem está mais perto mais, quando ele estiver idêntico, haverá a dissolução da 3D e assim a dissolução da quarta dimensão do plano espiritual. Então, há-se uma verdade quando dizem que um dia haverá um grande cataclisma e todos na Terra vão ver duas terras se unindo. Ou seja, este mundo será golpeado. Dizem os seres alienígenas que no momento do choque, esta Terra, ela sairá cambaleando no espaço. É como se fosse o primeiro choque, ela vai sair cambaleando. E neste momento em que ela cambalear, nenhum humano na face da Terra que estiver vivo conseguirá se manter em pé. E elas vão se unindo como uma terraformação até completar a fusão original desta terra totalitária. E não importa, meus amigos, tipo, se essa nova terra surgir para os lados do Japão, a Ásia vai pro saco. Vai tudo pro saco, a Europa, vai sobrar só a casquinha da América. Ou vice-versa. E aí, quando ela estiver na sua terraformação, os draconianos, Jeová e todos vão desmanchá-la dentro das regras e parâmetros do universo, para que seja cumprida uma ordem universal. E aí, quando terminar, for dissolvido, aí acabou-se tudo. Aí todos estarão em mim. Eu sei de coisas que as pessoas não imaginam. Parece até um pouco religioso, mas dentro das muitas religiões existem vestígios. Vestígios que eles não sabem interpretar. Então, da mesma maneira que a Terra desuniu, um dia ela irá se unir. E não vai ser espiritualmente, não. As pessoas virão um planeta se aproximar e se chocar com este mundo. E esse planeta vai engolir este mundo. E vai voltar a ser o que era antes. Ali, eu vou dizer para vocês, é o começo, literalmente, do fim. Grandes períodos de dor e tormento para a humanidade. E ali é o fim onde eles encerrarão. E aí vem aquele negócio, lembra dos Estados Unidos, deu contar da guerra, explodir bomba atômica, invasões. Como é que vocês acham que o mar vai invadir o Rio de Janeiro, por exemplo, o Nordeste, os lugares, e mega tsunamis? Um tsunami que venha mais alto do que o Corcovado, por exemplo. Como que vocês acham que vai existir um tsunami mais alto que o Corcovado no Rio, ou Pão de Açúcar? Como? Pelo choque de um mundo ao outro, jogando todas as águas numa pressão para cima, e vai abalar, rachar os planetas. E aí vem aquele negócio dos dracos aparecerem no céu, Jeová, aí vocês vão pegando e fazendo todas as ligações com tudo que eu já falei até agora, e você vai montando uma estrutura de raciocínio. É isso que eu quero falar para vocês, tá bom? Isso é apenas o básico do que eu sei, do que virá. Porque o que eu sei vai muito mais além do que vocês imaginam. Mas, por agora, depois de quase 5 anos de trabalho, nós podemos deduzir. Eu deduzo, ou os seres que estão comigo,
que vocês têm capacidade para absorver isso já. É por isso que nós temos que fazer o trabalho de voltar para casa, de consciência cósmica. Tá bom? Você lembra quando eu falava que a Terra ia se unir à outra? Sim. Contava para os meus meninos pequenos. Um forte abraço a vocês, muita paz e muita luz, meus grandiosos amigos, meus amigos cósmicos. Pare, pense, reflita e analise. Esse trabalho é um trabalho sério. Não vendo nada, não comercializo nada. Eu dou tudo de graça para vocês com muito amor e respeito aos seres cósmicos de vocês. E peço a vocês, façam suas meditações. Façam suas meditações, meditem. E façam o processo que eu estou sempre falando para todos vocês. Muita paz e muita luz, grandiosos guerreiros cósmicos. E até o nosso próximo encontro cósmico. Ah, um recado. Eu só vou voltar com vídeos no próximo final de semana, que agora o meu foco é as guerras em Antares, então vou focar só nela para me continuar e terminar ela, tá bom? Um forte abraço, uma ótima semana para todos vocês aí, e no próximo final de semana a gente se encontra aqui. Muita gratidão, tchau, tchau. Fiquem todos em paz.